A partir de agora, Verdade em Foco. Assuntos polêmicos sendo tratados à luz da Palavra de Deus. O nosso tema de hoje é esse. Se uma criança não for batizada, ela fica pagã? Bem, amiga e amiga, para nós podermos abordar esse tema de uma forma abrangente, a primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da palavra pagão. É um detalhe importante. Precisamos compreender o que é o paganismo. Para que você possa compreender bem, o paganismo era um termo usado para os povos antigos que praticavam a idolatria ou o politeísmo, que é a adoração de outros deuses. Por exemplo, teologia é o estudo de Deus. Politeísmo é a adoração de polideuses, de muitos deuses. Então, politeísmo é a adoração de outros deuses. Está compreendendo? Então, o paganismo é a adoração de outros deuses. O pagão é aquele que adora a outros deuses. Na cultura judaica, disse pagão daquele que não foi circuncidado. Na cultura judaica, um menino, quando ele completava 8 dias de vida, ele era submetido pela lei judaica a uma cerimônia chamada circuncisão. Essa circuncisão, ela se baseava na retirada da pele do prepúcio, do órgão sexual masculino, através de uma incisão, que era feita inclusive com uma pedra. Com 8 dias exatamente, não sangrava e não doía. E aquela criança que por alguma razão, por algum motivo, não se submetesse a essa cerimônia, ela era, dentro do judaísmo, considerada pagã. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, versículo 4, só para a gente poder fechar esse raciocínio que eu acho que é importante. Gênesis 21, 4, que é o primeiro livro da Bíblia, diz assim: Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Então, dessa ocasião para frente, todos os judeus, durante milhares de anos, eles até hoje se submetem à prática da circuncisão. Então, ficou claro, né? Agora, o catolicismo romano, logo após a morte do Senhor Jesus, o catolicismo nasceu através de um líder católico chamado Constantino, que foi o fundador da Igreja Católica. E eles fizeram uma religião e tentaram, em alguns aspectos, se mesclar ao judaísmo. E eles, ao contrário da circuncisão, instituíram o batismo de crianças. Então, no judaísmo, a criança com 8 dias, o menino, deveria ser circuncidado. Na religião católica, a criança deveria ser batizada. No judaísmo, se não fosse circuncidada, era considerada pagã. No catolicismo, se não fosse batizada, era considerada pagã. Compreende, amiga e amiga? Para que você tenha uma ideia, o Senhor Jesus, ele foi circuncidado e ele também foi batizado. Jesus, com 8 dias, foi circuncidado e adulto foi batizado. Vamos conferir isso na nossa Bíblia? Abre então a sua Bíblia em Lucas, no Evangelho de Lucas,
fica lá no Novo Testamento, né? É o terceiro evangelho, bem no comecinho de Lucas, no capítulo 2. Nós vamos acompanhar a passagem que fala a respeito da circuncisão e vamos ler também a passagem que fala a respeito do batismo, que são duas coisas distintas, né? Duas coisas distintas. Então, Lucas 3, 21 diz assim: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Então, o Senhor Jesus, com 8 dias, ele foi circuncidado. Por quê? Porque Maria, eles eram judeus. E o Senhor Jesus, ele veio para cumprir toda a lei. Então, desde o seu nascimento, ele foi submetido a todas as leis judaicas, a todas as leis determinadas por Deus no Monte Sinai. Por quê? Ele veio, cumpriu toda a lei, não é? Veio sobre a lei, cumpriu toda a lei no nosso lugar e nos resgatou de toda a maldição da lei. Mas isso é um assunto para o outro dia. Então, ficou claro? Ficou claro para o senhor e a senhora? O Senhor Jesus foi circuncidado com 8 dias de nascido, conforme rezava a tradição judaica. Agora, virando a página, no capítulo 3, no versículo 21 ao 23, fala também sobre o batismo. Olha só que interessante, amiga e amiga. Olha só. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo, em ti tenho prazer. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e aí vem a genealogia do Senhor Jesus. Então, observe, amiga e amiga, que Jesus com 8 dias foi circuncidado, respeitando a tradição judaica, e com 30 anos de idade, ele se batizou nas águas. Inclusive, no Evangelho de Marcos, que é um evangelho anterior ao Evangelho de Lucas, no capítulo 16, fala a respeito da ordem de Jesus. Porque ele se batizou com 30 anos e antes dele ser levado aos céus, de se ascender aos céus, ele deu uma ordem dizendo. Então, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer no evangelho, né, e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E depois ele fala sobre os sinais que acompanhariam aos que creem. Então, ele disse para os discípulos pregarem o evangelho em todos os lugares, para toda criatura. Aquele que ouvisse o evangelho e fosse batizado, seria salvo. Então, amiga e amiga, respondendo a pergunta agora com clareza, se uma criança for batizada, ela fica pagã? Não, ela não fica. Sabe por quê? Primeiro, paganismo é adoração a outros deuses, que no Brasil passou a ser sinônimo de criança não batizada. Entretanto, paganismo é politeísmo, adoração a outros deuses. Ora, eu pergunto, se uma criança não for batizada nas águas, se a criança não for batizada, a torna adoradora de outros deuses? A resposta, claro, é não. Então, ela não se torna pagã. Não é verdade? Outro detalhe, a criança nem deve ser batizada. Ela nem deve ser batizada. Por quê? Porque dentro das Sagradas Escrituras, nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, que hoje é a base da nossa fé, por isso é o Novo Testamento, menciona-se alguma criança batizada. Então, se o Senhor Jesus não foi batizado como quando criança, e sim circuncidado, se ele foi batizado com 30 anos,
Se as pessoas que eram batizadas por João Batista, já ainda na lei, eram adultos, e a Bíblia não menciona o batismo de criança, então nós entendemos que não há nenhuma orientação bíblica a se batizar criança. Então, a criança não deve ser batizada. A criança não fica pagã, porque ela não adora outros deuses, não é? Qual é a solução para tudo isso? Pregar o evangelho quando este ser que deixou de ser criança e tornou-se um adulto tiver a capacidade intelectual de ouvir o evangelho, compreender o significado da morte de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, quando ele compreendeu o plano de salvação de Deus para a sua vida, e esta pessoa, de livre e espontânea vontade, receber Jesus como seu Senhor e Salvador e se batizar nas águas. Então, o batismo, ele acompanha aquele que recebe Jesus como Salvador. E para receber Jesus como Salvador, ela precisa ouvir o Evangelho. E para ouvir o Evangelho, ela precisa ter maturidade, ela precisa ser adulta, não é? Ela precisa ter condição de analisar o Evangelho, compreender o Evangelho, e aí sim ser batizada. Então, batizar criança está fora de questão, está fora de cogitação. Não é pagã, porque não é idólatra, e se batizar não deve. Por quê? Porque a Bíblia não ensina o batismo de crianças. Então, amanhã a gente volta com mais um tema aqui no nosso quadro Verdade em Foco, trazendo algum tema esclarecedor. Em casa, no passeio ou no trabalho, radioigv.net, sua companheira de todas as horas.